sobre o caso do policial que matou um homem achando que era um ladrão. Você viu essa história? Nós estamos indo para a Zona Sul agora. Eu tenho mais detalhes para você. Essa história é terrível e é uma das histórias mais fortes, mais surpreendentes que você vai ver essa semana. Esse policial, ele tinha acabado de perceber um assalto na porta da casa dele. Os bandidos foram para fazer o assalto, o policial reagiu, começou a dar tiros e pouco tempo depois sai esse rapaz, o Guilherme. O Guilherme está correndo, por quê? Ele tinha saído do trabalho, inclusive tem um cartão ponto, ele saiu depois das 10 da noite. Olha só, 10 horas, 28 minutos, 12 segundos. Ele bate o ponto dele e ele sabe que ele estava atrasado para pegar um ônibus que passa por volta das 10h30, 10h35. Então ele está correndo para não perder o ônibus dele, porque ele quer voltar para casa. Guilherme, casado recentemente, ele casou há menos de um ano, foi em 2024. Inclusive, ele estava muito feliz no casamento dele, sempre postava fotos, um casamento bacana, de pessoas que se respeitam, que se amam. Estavam ainda vivendo a lua de mel. Quando ele passa correndo, o policial olha e pensa que é o bandido. Opa, o policial deve ser o comparsa dos bandidos que eu acabei de mandar embora. O policial não pensa duas vezes e faz um disparo certeiro na cabeça do Guilherme. A família, obviamente, que está revoltada. O policial, ele já está solto. Alguém pagou a fiança dele de quase R$6.000 e ele vai responder em liberdade. Inclusive, no inquérito policial, o delegado já colocou como se fosse homicídio culposo. Ou seja, ele tem a culpa, mas não teve intenção. Homicídio culposo, o Lombardi sabe disso. Se ele for condenado por homicídio culposo, a pena é pequenininha. Pequena, muito pequena. O Lombardi acha que está errado. Eu acho também que está errado. Veja bem, o policial não pode sair atirando simplesmente porque ele desconfia que uma pessoa é ladra. Uma pergunta que todo mundo faz. Sem exagero, gente. Vamos lá, sem exagero. Se por um acaso fosse um rapaz vestido com uma roupa, ele estava com a roupa do trabalho dele. Se ele tivesse com uma roupa, se ele tivesse com essa roupa aqui, ó, será que esse policial teria tirado? Perguntas que estão sendo feitas nas redes sociais. Se você de repente pensou, será que se a cor da pele dele fosse diferente, o policial teria disparado também? Então o policial não pode fazer isso e sair impune. Põe no ar. Esse é o último registro de Guilherme com vida. Ele estava no fim do expediente. O rapaz bateu o ponto às 10h28 da noite. Inclusive fez esse registro na rede social. Ele foi direto para o ponto de ônibus, em Parelheiros. Guilherme Dias Santos Ferreira tinha 26 anos, era marceneiro, casado e voltava para casa depois de mais um dia de trabalho, na Zona Sul de São Paulo. Ele carregava uma mochila com marmita, um livro, alguns remédios e itens de higiene. Nada que indicasse qualquer ameaça. Só que minutos depois, um policial militar de folga disse ter sido vítima de uma tentativa de assalto e decidiu perseguir os criminosos. Ele vinha nessa direção. Só que no sentido contrário, vinha também o Guilherme, que tinha acabado de sair do trabalho, queria chegar em casa. Ele passou por aqui correndo, ele correu na direção do policial. O objetivo dele era chegar até o ponto de ônibus para que ele não perdesse o coletivo, para que ele pudesse chegar em casa um pouco mais cedo. O agente achou se tratar do criminoso e disparou várias vezes em direção ao rapaz. Ele foi atingido, inclusive, com um tiro na cabeça e morreu aqui mesmo no local. Uma mulher que aguardava o ônibus aqui no ponto também foi atingida e precisou ser socorrida. Os investigadores tiveram acesso às imagens de câmeras de segurança, ao ponto eletrônico e ao trajeto feito pelo policial e pelos suspeitos. A reconstrução do caso mostrou que Guilherme não teve qualquer envolvimento com o crime. Na empresa onde Guilherme trabalhava, portas fechadas e uma placa de luto. Por interfone, conversamos com uma colega de trabalho que não quis se identificar. Não tem nem o que falar negativo do Guilherme. Quando a gente ficou sabendo o que aconteceu, não dava nem para acreditar que era ele. De uma pessoa tranquila, cristã, bem tranquila mesmo. A Polícia Civil descartou a hipótese de legítima defesa e classificou o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O policial chegou a ser preso em flagrante, mas pagou uma fiança de R$6.000 e vai responder em liberdade. É preciso avaliar muito bem a situação, até mesmo antes de disparar a sua própria arma. No caso de um policial preparado, ele tem que pensar muito nisso. A técnica é identificar
decidir e agir na melhor circunstância possível. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A Polícia Militar acompanha o inquérito. O nome de Guilherme entra para uma lista trágica de vítimas da violência policial em São Paulo. Somente de janeiro a maio deste ano, 299 pessoas foram mortas pela polícia em todo o estado de São Paulo, algumas sem nenhuma relação com crimes. É o caso de Vitória Manoeli, adolescente de 16 anos, morta com um tiro no peito durante uma abordagem na zona leste de São Paulo. A câmera corporal de um dos PMs mostra o momento em que ele aplica uma coronhada no irmão dela e, na sequência, a arma dispara, atingindo a menina. O policial foi preso por homicídio com dolo eventual. Natanael Venâncio Almeida, de 19 anos, também foi morto pela PM dentro de casa depois de fugir de uma abordagem. Ele estava de moto e sem capacete. A mãe diz que os policiais arrombaram o portão e atiraram a queima-roupa na frente dela. A ouvidoria disse que a ação foi ilegal e denunciou o excesso cometido pelos PMs. Guilherme teve o mesmo fim trágico, na volta do trabalho, em um dia comum. O jovem marceneiro estava casado há quase 2 anos com a Stephanie, estudante de enfermagem. Os dois tinham o sonho de aumentar a família em breve. Sonho que foi interrompido pela violência. Deixa eu conversar com o Marcos Guimarães, porque nós temos mais informações, inclusive tem imagem nova, hein? Nós acabamos de conseguir mais imagens sobre o que aconteceu. Marcos Guimarães, por favor, ao vivo agora. Exatamente, Passaia. Ao vivo, a gente acaba de receber as imagens do circuito de segurança que flagraram esse homicídio, a morte do Guilherme. A gente consegue observar aí que tem a moto do policial que está caída ali depois dessa tentativa de assalto. E tem algumas pessoas ali também na região, Passaia. A gente vai acompanhando junto. Num determinado momento, a gente consegue observar que no sentido contrário, vem alguns ônibus. O Guilherme, juntamente com outras pessoas, passa ali pelo canteiro. Ali é um local de difícil acesso, assim, para poder atravessar. Tem uma curva pertinho, então tem que ficar bem de olho. E os pedestres acabam esperando ali nesse canteiro. Ele ficou ali aguardando e viu que o ônibus dele estava se aproximando. E nas imagens dá para perceber que todas as pessoas correm, inclusive o Guilherme. Nesse momento, o policial vê o rapaz correndo, acha que é o criminoso e dispara. O Guilherme é atingido e morre ali mesmo no local. Essas são imagens de uma pizzaria que tem ali na localidade e imagens que conseguiram esse homicídio, né? Esse homicídio culposo, de acordo aí com o inquérito, quando não há a intenção de matar, mas o policial acabou atirando nesse rapaz, o rapaz que estava voltando do 26 anos, Passaia, tinha acabado de bater o ponto para retornar. Obrigado por enquanto, são imagens novas que o Marcos acabou de conseguir e por isso que eu pedi para que trouxesse aqui pra gente. São 13h44, eu só quero exaltar mais uma vez. Esse rapaz era um trabalhador. Quando ele foi confundido pelo policial, a obrigação que o policial tinha naquele momento era de pelo menos, ter tirado essa dúvida, ter dado uma ordem de parada. Ele poderia ter dado voz de prisão. Se ele grita, se ele para, sendo trabalhador, obviamente que o Guilherme, vem cá, peraí, o senhor está se confundindo. Ele deveria ter dado ao Guilherme pelo menos a oportunidade. Já que ele confundiu, já que ele pensou que era um bandido. Inclusive as primeiras informações que chegaram, repassadas pela polícia, eram essas. A polícia divulgou para todo mundo, olha, policial entra em confronto e acaba tirando a vida de um ladrão. Mas peraí, a polícia se enganou até na hora de que divulgou essas informações. Não, a notícia correta é essa. Não aquela divulgada pela polícia anteriormente. Policial se confunde e tira a vida de um trabalhador covardemente. E agora, como é que vai ficar? Ninguém vai devolver essa vida. Mas esse policial precisa pagar pelo que ele fez.